Força espiritual, sua realidade, decadência e renovação. Mensagem por John Owen, pregada em 9 de janeiro de 1672. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A ocasião das palavras surge da reclamação de Jacó e Israel no versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Foi com relação às obscuras dispensações da providência de Deus para com toda a igreja em geral, que esta reclamação foi feita. Não vou me demorar para abrir os detalhes, mas assim como é a queixa da igreja em geral, por conta da dispensação de Deus em geral, assim é a condição de crentes específicos, de muitos crentes, internos e externos, espirituais e temporais, que eles sejam levados a esse estado em que, por meio de sua fraqueza e descrença, eles podem fazer essa queixa. Deus dá uma resposta a isso no versículo 28. Não sabes? Não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há busca do seu entendimento. Ele propõe suas próprias propriedades e excelências infinitas e gloriosas para o alívio de seu povo. Quando todas as outras considerações falham, como há um tempo e uma estação em que nada nos aliviará exceto aquilo que é infinito em todos os sentidos, isso os domina e os oprime. Mas nos versículos seguintes, e no que eu li, ele os faz entender onde estava o grande erro. Eles pensavam que era um problema que surgia por falta de bondade e evidência de bondade de Deus, quando na verdade seus problemas surgiam todos por falta de força espiritual neles mesmos. E portanto, Deus não fala a eles de mais manifestações de seu amor e graça para livrá-los dessas dificuldades, mas Ele fala a eles de dar-lhes mais força, mais graça, por meio das quais eles podem ser capazes de se administrar melhor sob isso. Todos os nossos problemas e todos os nossos desânimos, eles não são por falta de suficiência em Deus para nos aliviar. Eles não são da grandeza de nossos problemas e tentações, mas eles são todos da fraqueza de nossa fé e nossa graça. Nós pensamos o contrário, mas seria bom se pudéssemos aprender que esse é o verdadeiro estado das coisas conosco. Quando Pedro estava vindo sobre a água para Cristo, os ventos começaram a subir e as ondas a correr altas, e Pedro clamou: Senhor, salva-me! E agora, se você perguntasse a Pedro por que ele duvidou, ele teria respondido: por causa da grandeza do perigo, porque os ventos e as ondas do mar estavam contra ele. Cristo deixa saber que era o contrário. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não foi por causa da grandeza do seu perigo, mas por causa da pequenez e fraqueza de sua fé que ele foi colocado nessa condição de dúvida. Meu caminho está escondido do Senhor e meu julgamento passa despercebido pelo meu Deus. Porque, diz o Senhor, você precisa de mais força. Portanto, é isso que Deus promete nessas palavras: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E eu acho que essas coisas estão claras nisso, as quais eu pouco mais do que nomearei. Primeiro, que todos os crentes têm uma força espiritual. Segundo, que essa força espiritual dos crentes está sujeita a decadências, a fraquezas. E terceiro, que a maneira de renovar essa força espiritual e aumentá-la é esperando em Deus. E então poderemos, em uma ou duas palavras, mostrar a você o que é esperar em Deus e como renovamos e aumentamos nossa força espiritual por meio disso. Primeiro, está claro no texto que todos os crentes têm uma força espiritual.
eles renovarão suas forças. Eu reconheço que a palavra seu ou suas não está no original, mas a própria frase a carrega: eles renovarão suas forças, isto é, sua própria força espiritual. Quem tem uma força espiritual por natureza? Não temos força, não temos poder, nenhuma habilidade para viver a vida de Deus, nem para fazer qualquer coisa que tenda a isso. Romanos 5:6 diz: quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E até que sejamos feitos participantes dos benefícios e efeitos da morte de Cristo, somos ímpios e sem força. Não temos força alguma. Nenhum descrente tem força alguma. Mas agora, todos os que creem, eles têm força espiritual. 2 Pedro 1, verso 3 diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, isto é, tudo o que é necessário para levar uma vida piedosa é dado aos crentes pelo poder divino de Deus, um poder que nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, força para nos capacitar a viver e piedade para uma vida e conversação santas e piedosas. Há expressões para esse propósito em outros lugares. Efésios 3, verso 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Através do Espírito, o Espírito de Deus, isto é, o autor de toda graça, ele nos fortalece com poder, dá poder e força. E o apóstolo afirma o mesmo novamente, Colossenses 1, verso 11, fortalecidos com todo o poder, segundo o seu glorioso poder, para toda paciência e longanimidade. E embora haja um princípio, uma semente de graça, um hábito de santidade incrustado no coração e na mente de todos os crentes, capacitando-os a viver para Deus, uma suficiência de graça para esse fim e propósito, ainda assim, o que eles fazem em virtude disso não é feito por eles mesmos, mas pela graça de Deus. Como nosso apóstolo disse: trabalhei mais abundantemente do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, dando-lhe força, poder e habilidade para prosseguir com todos aqueles deveres perigosos e laboriosos nos quais ele estava envolvido na obra do Evangelho. Não temos força por natureza. Estamos mortos em transgressões e pecados. Mas quando vivificados pelo Espírito de Deus, Ele nos dá essa força e poder espiritual pelos quais somos capacitados a viver para Deus. Em segundo lugar, esta força dos crentes, que é a atuação do princípio da graça e santidade neles, está sujeita a decadências. Seja vigilante, diz Cristo no conselho que Ele dá à igreja de Sardes, Apocalipse 3, verso 2, e fortaleça o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Houve uma decadência na graça, uma decadência na força espiritual, em que sua fé e amor em todos os seus frutos e obras estavam prontos para morrer. Valeria a pena, se eu tivesse tempo, considerar as muitas maneiras pelas quais nossa força espiritual e princípio da graça, com os quais nossas naturezas são incrustadas em nossa conversão a Deus, são enfraquecidas. É principalmente por nossa própria negligência, por poderosas corrupções e tentações, pelos cuidados do mundo e seus negócios, pela falta de atenção à estrutura de nossos corações e por não manter nossa própria vinha. Há força espiritual. Essa força espiritual está sujeita à decadência. Em terceiro lugar, como renovaremos essa força espiritual? Como a aumentaremos? É grande a nossa incumbência aumentar diariamente nossa força espiritual, renová-la, fortalecer as coisas que estão prestes a morrer. Todas as perdas que enfrentamos e os problemas que enfrentamos são todos por falta de bom desempenho desse dever. Por quê?
porque não tomamos cuidado para renovar nossa força espiritual. A maneira pela qual isso deve ser feito é esperando em Deus. Vocês seriam cristãos fortes, animados, vigorosos e ativos? Teriam poder para realizar deveres sagrados, resistir às tentações, ser frutíferos no mundo, ser alegres em si mesmos? Teriam que as corrupções morressem, murchassem e fossem prevalecidas? Vocês dirão: gostaríamos de todas essas coisas. Ora, o caminho é claro: esperar em Deus. O que é esperar em Deus? Como é que podemos aumentar nossa força espiritual esperando em Deus? Há 3 ou 4 coisas na espera em Deus que constituem a espera, pois é um tipo peculiar e uma obra de fé que é chamada de espera. E se você ler as Escrituras, descobrirá que não há dever ou exercício de fé que tenha promessas maiores ou mais preciosas anexadas a ela do que esta de esperar. A primeira coisa na espera é olhar para Deus. Olhar para Deus. Assim Davi expressa isso nos Salmos: como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, e como os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos esperam no Senhor nosso Deus. Deus expressa isso por olhar. Olhai para mim todos os confins da terra. Pela manhã dirigirei a ti a minha oração, diz Davi, e olharei para cima, ou esperarei. Agora, esse olhar para Deus, que é o fundamento da espera, é a fixação da alma em direção a Deus. Como quando olhamos para uma coisa, fazemos dela o objeto da nossa consideração e inclinamos nossos pensamentos para ela. Se quisermos esperar em Deus, devemos estar nas ações de nossa fé olhando para Ele. Isto é, devemos considerar sua bondade, a excelência de Cristo, suas promessas e sua verdade e fidelidade nelas e seu poder. Devemos estar na contemplação dessas coisas se pretendemos esperar em Deus. A segunda coisa é paciência em olhar. Às vezes é chamada de espera paciente, esperar pacientemente pelo Senhor, não desmaiar, não se cansar. Muitos lançarão um olhar para Deus, mas tão rapidamente se cansarão. Isso não é esperar. Mas aquele que esperará em Deus deve fazê-lo com paciência contra todos os desânimos e oposições que possam surgir de nossos próprios corações e tentações. Quando Deus não vem como desejamos, nem tal progresso é feito como gostaríamos, ainda assim, se olharmos para Deus, isso é espera paciente. Terceiro, há expectativa também, e esta é a vida e a alma da espera. A espera é frequentemente expressa nas Escrituras por silêncio. Minha alma está em silêncio para Deus. Esse silêncio é uma espera silenciosa para ouvir o que Deus responderá. É uma espera maravilhosa e triste em Deus quando não esperamos algo dele. Reunir-se na execução deste ou de deveres semelhantes, sem expectativa de receber algo de Deus, é o caminho a seguir como viemos, sem força renovada ou aumentada. Chegamos a um dever e partimos dele na mesma proporção quando não temos expectativa de receber de Deus. Onde não há expectativa, não há espera. Olhe para Deus com expectativa de receber coisas adequadas ao que esperamos, e então veremos sua infinita generosidade e bondade. Isso é esperar em Deus. A maneira pela qual exercemos essa graça é pela oração. Não a coloco totalmente sobre ela, pois agir de fé, submissão silenciosa da alma, olhar constante para cima e expectativa em um curso de caminhada diante de Deus, constituem uma grande parte desse dever. Mas o cumprimento solene desse dever é pela oração na qual agimos todas essas coisas. Devemos orar sempre e continuar em oração. E somos o tipo mais estranho de criaturas sobre a terra,
se permanecermos neste dever sem expectativa de Deus. Um homem que não espera nada de Deus deve nunca mais orar. Na oração, devemos exercer essa graça de esperar em Deus. Aqueles que assim esperam no Senhor renovarão suas forças. De onde é que a renovação e o aumento da força espiritual dependem de nossa espera em Deus? Não há nada neste mundo em que estejamos mais preocupados, depois de garantir nosso interesse em Jesus Cristo, do que esta única coisa de renovar nossa força espiritual. Especialmente, é de grande preocupação para nós agora, quando é um tempo, como foi confessado a Deus, em que há grandes decadências visíveis na maioria dos professos e decadências internas, temo, em todos. Portanto, é nosso dever considerar como podemos melhorar este grande dever, para este fim, renovar a força, fortalecer as coisas que estão prontas para morrer, para que você e eu que somos fracos possamos ser fortes, para que estejamos mortos possamos ser vivificados e viver, para que nossas graças possam ser vivas e florescentes. Diz o Senhor: aqueles que esperam em mim renovarão suas forças. Eles o farão com uma dupla garantia. Primeiro, sobre uma garantia moral, em razão da fidelidade de Deus em sua aliança. Deus prometeu isso e podemos realmente acreditar nisso por causa da promessa de Deus. Os que esperam em mim renovarão suas forças. Se esperarmos em Deus dessa forma que Ele aceita e aprova, Ele é fiel para fazê-lo. E por esse motivo, podemos verdadeiramente dizer e crer que nenhuma pessoa sob o céu espera em Deus como deveria. Mas Deus renova a força espiritual para ele, reaviva suas graças, fortalece sua fé e amor e o capacita à obediência como ele prometeu. Em segundo lugar, é a maneira que Deus designou para que tiremos suprimentos de graça e força espiritual dele. Nosso julgamento e nossa dignidade não são como os dos caldeus que procederam de si mesmos, Abacuque 1, verso 7. Mas nosso julgamento e dignidade são de outro, Deus em Cristo. Tudo é de Cristo. Nossa força e honra são todas de outro. Deve haver uma maneira, portanto, pela qual podemos derivar força de outro, uma vez que não é de nós mesmos. Agora, esta é a maneira que Deus designou para que derivamos suprimentos de força espiritual de Jesus Cristo, em quem estão todas as fontes e estoques dela. É esperando em Deus nas maneiras antes mencionadas, na maneira de olhar, de paciência, de expectativa em Deus em Cristo, que Ele cumprirá sua promessa. Deus fez esta a maneira de comunicar força a nós e derivar força de Jesus Cristo. Permaneçam em mim, diz Cristo. Se não permanecerem em mim, nada poderão fazer. Mas se permanecerdes em mim, sereis ramos que serão limpos e darão frutos. Nossa permanência em Cristo é por meio deste exercício de fé em Deus em Cristo, por meio do qual a força espiritual é renovada para nós. Eu poderia falar daquelas coisas que são subordinadas a isto, porque por esta maneira de esperar em Deus, misturamos suas promessas com a fé, que Deus determinou. Mas eu estaria então transgredindo meu propósito e tomando seu tempo. Eu disse estas palavras para orientar você e a mim mesmo sobre o verdadeiro uso deste dever, para o qual temos oportunidades tão frequentes para que nenhum de nós possa descansar no trabalho feito ou se convencer de que estivemos em tal dever tantas vezes, tanto tempo, mas aproveitá-lo para seu devido fim, que é esperar em Deus em tempos de apostasia, para que possamos renovar nossas forças. A consequência disto está nas próximas palavras. Então subiremos com asas como águias, correremos e não nos cansaremos, e caminharemos e não desfaleceremos. Amém.